Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Chá comigo! Um olá para você que nos acompanha pelo Rádio Clube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kschniewski. Hoje é dia 22 de março de 2013 e no programa de hoje a gente vem trazendo as informações da Taça Rio, o segundo turno do Cariocão. Vamos falar de todo o turbilhão do Vasco da Gama e as principais informações de Fluminense, Botafogo e Flamengo, além das principais notícias da Taça Libertadores da América e tudo mais sobre futebol nacional e internacional com toda a competência da equipe Gol Rádio Clube. Mas chega de conversa e vamos aos destaques de hoje, começando pelo Vasco da Gama com Luiz Felipe França. Um olá para você, Luiz. Olá, Diedro. Paulo Autuori é o novo técnico do Vasco da Gama. Partindo para o destaque do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Olá, Diedro. O empate da seleção brasileira empata com a Itália. Confira a rodada dos campeonatos estaduais. Vamos ao destaque do Fluminense com Leandro Soares. Olá, Leandro. Olá, Diego. Ainda sem apresentar um belo futebol, o Tricolor vence o Audax na estreia da Taça Rio. Seguindo com o destaque do Botafogo, Leonardo Peçanha. Atraso nos salários de janeiro e fevereiro e de parte dos direitos de imagem incomoda jogadores e já interfere nos planos da diretoria do Fogão. Agora o destaque do futebol internacional com Roberta Pires. Um olá para você, Roberta. Olá, Diedro. Confira os jogos das eliminatórias europeias que marcaram o futebol internacional nesta sexta-feira. Beleza, Roberta, e fechando o giro inicial, o destaque do Flamengo com Fabrício Teixeira. Olá, Diedro. Dorival não se mantém no cargo e Flamengo tem novo comandante. Isso e muito mais você vai conferir no Gol Rádio Clube, que está começando agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. Campeonato Carioca, Taça Rio, jogos da segunda rodada com Felipe Bruno. Bem, Diedro, em jogo adiantado, Nova Iguaçu pelo Grupo A, Nova Iguaçu 2, Vasco 0. No sábado às 4 da tarde, pelo Grupo A ainda terá no Moacizão, Quissamã e Olaria. No domingo às 4 da tarde, no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Friburguense. E em Moça Bonita, Madureira e Botafogo. Pelo Grupo B, sábado às 4 da tarde, no Estádio do Trabalhador, Resende e Macaé. Em Moça Bonita, Audax e Bangu. E no Raulino de Oliveira, Duque de Caxias e Fluminense. Às 6h30 no Engenhão tem Boa Vista e Flamengo. Essa daí é a tabela da Taça Rio, segunda rodada, segundo turno do Campeonato Carioca. E vamos seguindo com o Gol Rádio Clube. Quem abre o noticiário é o Vasco da Gama. Vasco. As informações com Luiz Felipe França. Após a demissão do técnico Gaúcho, 2 dias de suspense, o não de Cristóvão Borges e Dorival Júnior e a invasão da torcida ao campo de São Januário, Vasco fecha com Paulo Autuori. O técnico estava há 4 anos no Catar após ter passado por Portugal, Peru e Japão. No Brasil, conquistou 2 Libertadores, com Cruzeiro em 97 e São Paulo em 2005, quando também conquistou o título mundial de clubes. O técnico ganhou visibilidade após conquistar o Campeonato Brasileiro de 95 com o Botafogo. Além dessa vitória, o clube conseguiu convencer o diretor técnico Ricardo Gomes a permanecer no Vasco, após ter ameaçado a sair com a demissão de Gaúcho. O anúncio oficial de Paulo Autuori acontecerá ainda nesta sexta e será apresentado neste sábado em São Januário. Após a derrota para o Nova Iguaçu no meio da semana, que resultou na saída de Gaúcho, o Vasco enfrentará o Olaria na próxima quarta, às 4 horas da tarde, em Moça Bonita. Diedro, é com você. Um turbilhão todo provocado no Vasco justamente porque a equipe não tem dinheiro para investir. É, exatamente, mas eu acho que com a chegada do Paulo Autuori deu uma amenizada legal no clima de São Januário. Mas aí é que tá, o problema do Vasco não é técnico. Quando o Gaúcho foi demitido e o Gaúcho já entrou em campo na partida contra o Nova Iguaçu, demitido independente do resultado, eu disse, o problema não é técnico, é muito mais fácil mandar o técnico embora do que mandar 30 jogadores. Pelo contrário, o problema é técnico, sim, de deficiência técnica do time. Exato, pode ser também. Eu acho que o nome do Paulo Autuori amenizou sim a situação, mas eu não acho que isso vai durar muito mesmo, porque o Gaúcho, beleza que o Gaúcho não tinha nome, mas ele não tava fazendo muita coisa errada, não.
A equipe é muito fraca e não sei, eu tô com medo desse Brasileirão aí que vai começar. A questão do Gaúcho, ele fez até milagre com esse time, né? Que levou até a final da Taça Guanabara. Fez o que todo mundo achava improvável, de passar pelo Fluminense e chegar à final. A questão é de contratar jogadores, né? O Vasco tentou segurar o máximo possível e não contratou bons jogadores. O Juninho saíram bons jogadores e agora o próprio Felipe também saiu. E agora tem que trazer reforço pro brasileiro, porque senão vai sofrer. Pois é, a diretoria do Vasco contestada e pro Vasco, incrivelmente, que eu vou falar, a melhor coisa que aconteceu foi não ter ganho a Taça Guanabara, porque a vitória, a conquista da Taça Guanabara seria uma mentira pro torcedor vascaíno, que ficaria iludido com a sensação de que esse atual time do Vasco é um time que poderia brigar por Campeonato Brasileiro, é um time que poderia fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. Copa do Brasil é um campeonato um pouco mais tranquilo. Agora, Campeonato Brasileiro com esse time aí, como a Roberta falou, temo muito pelo Cruz Maltino. É o que acontece com o Flamengo nesses últimos anos, né? Que ganha Carioca, a torcida fica satisfeita e não vê qual é realmente o time que tem em mãos. Eu vi também uma notícia na internet que o Eurico Miranda disse que quer voltar. Ele falou, se continuar dessa forma, eu serei obrigado a voltar. Pra tristeza do torcedor, né? É a alegria dos outros. É, a alegria de alguns, né? Porque ainda tem gente que quer o Eurico de volta. Tem gente que defende o Eurico, é verdade. Tem uma galera no Vasco da Gama que é totalmente contra o Roberto Dinamite, a administração do Dinamite, e defende a volta do Eurico. São muitas pessoas, já ouvi pela rua muita gente querendo Eurico de volta. Eu acho que a crise toda do Vasco começa com o Eurico, depois com a saída do Eurico, aí se agravou com o Roberto, e aí vem esses problemas casuais como o Avé do Ricardo Gomes, aí a interino assumindo, mas depois virando técnico. Isso que Pois é, tem um bloco a favor do Eurico, tem um bloco a favor do Roberto e tem um terceiro bloco que não quer nenhum dos dois e que é o Fernando Horta, de presidente do clube. Prazer. Pois é, seguindo com o Gol Rádio Clube, vamos agora às notícias do futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações com o Felipe Bruno. Bem, Diego, a seleção brasileira ficou no empate contra a Itália na tarde de ontem em Genebra. Após abrir a vantagem no placar de 2-0 com gols de Fred e Oscar, em menos de 15 minutos a seleção italiana empatou com os gols de De Rossi e Balotelli. Na próxima segunda-feira, a seleção brasileira voltará a campo para enfrentar a Rússia, no Stamford Bridge, em Londres, às 4h30 da tarde pelo horário de Brasília. E nesse meio de semana tivemos os jogos dos campeonatos estaduais. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. O Corinthians empatou com o 15 de Piracicaba por 1-1. O São Paulo venceu o São Bernardo por 2-1 e o Santos venceu o Mirassol por 2-1. No Campeonato Mineiro, o América Mineiro venceu o Guarani de Divinópolis por 4-0. Em jogo atrasado da quinta rodada, o Atlético venceu o América de Teófilo Otoni por 2-0. No Gauchão, o Grêmio venceu o Pelotas por 3-1 e o Internacional venceu o São Luís por 2-1. No Campeonato Pernambucano, o Náutico goleou o Central por 4-0. No Campeonato Cearense, Fortaleza venceu o Tiradentes por 3-0 e o Ceará venceu o Ferroviário por 1-0. O Goiano, o Atlético... Lá vem a piada. Não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. No Goiano, o Atlético Goianiense venceu o Grêmio Anápolis por 3-0. O Vila Nova venceu o Itumbiara por 2-0 e o Goiás perdeu pro Rio Verde por 1-0. E o craque? Hoje não tem craque. Ótimo, ótimo. Pode ter outras coisas, mas hoje não tem craque. Muito bom não ter craque. É um grande avanço. Já é um grande avanço, é sinal de que a bandidagem está sentindo efetivamente a presença da polícia. Mas semana que vem ela deve voltar. Semana que vem ela deve voltar. Deve ter recaída, né? Que triste. Então vamos seguir. Vamos lá. No Paranaense, Curitiba venceu o J. Malucelli por 3-0. Paraná Clube perdeu pro Londrina por 1-0. E o Atlético Paranaense venceu o Tornedo por 3-2. No Catarinense, o Avaí empatou com o Criciúma em 2-2 e o Figueirense empatou com a Chapecoense em 0-0. A CBF divulgou nesta tarde a tabela do Campeonato Brasileiro de 2013. Ao contrário dos outros anos, não acontecerão mais os clássicos nas duas últimas rodadas do campeonato. Entre a quinta e a sexta rodada do campeonato, teremos um hiato de um mês na competição por causa da Copa das Confederações. A primeira rodada acontecerá no dia 26 de maio e a última no dia 8 de dezembro. Os confrontos da primeira rodada serão esses: Vasco e Portuguesa, Fluminense e Atlético Paranaense, Corinthians e Botafogo, Vitória Internacional, Grêmio e Náutico, Ponte Preta e São Paulo, Criciúma e Bahia, Cruzeiro e Goiás, Coritiba e Atlético Mineiro, Santos e Flamengo. Valeu, beleza. Começando a falar da nova tabela do Campeonato Brasileiro, CBF pipocando, né? Realmente.
Realmente, porque era o que dava emoção no campeonato, assim, acho que esse temor de alguém ser rebaixado pelo maior rival, acho que é bobo, acho que isso daí é o que dá mais disposição pro time a vencer. É o que dá mais cara de final um campeonato de pontos corridos. Assim, o que poderia acontecer é colocar um clássico na primeira rodada e um clássico na última rodada. Do Rio de Janeiro e de São Paulo facilita, porque são 4 clubes, né? Realmente, nesse ano são 6 paulistas jogando, né? Pois é. Ainda tem isso, ainda dá pra colocar um clássico assim. Mas, pô, eu talvez acho que eles tiraram isso por causa do ano passado, né? Porque não teve nenhuma emoção no final. A não ser o Atlético disputando a vaga com o Grêmio, quem ia ficar em segundo e terceiro lugar. O que vai facilitar vai ser o pessoal entregando os jogos, né? Sim, com certeza. Vai voltar aquele negócio de entrega, mas blá, aí, blá, blá. Mas aí o que a CBF alegava é que o time que quisesse entregar, entregava 3 rodadas antes ou entregava seus jogos, não importando. Não, mas aí é que tá. 4, 5 rodadas antes, o time ainda tem uma mínima aspiração no campeonato. Nas 2 últimas rodadas já tá praticamente tudo definido. Não, realmente, eu concordo que os clássicos eram muito bons e que isso daí vai tirar a emoção do campeonato. Sim, sim. Agora vamos falar de Brasil e Itália. Itália e Brasil 2-2 na cidade de Genebra. Ulisses, o que você tem a dizer sobre Genebra? Genebra é uma cidade boa, bom chocolate e tal, mas vou falando do jogo. Acho uma dosezinha, não toma não? Uma dosezinha também, boa. Quando se tiver dinheiro, a gente toma assim mais. Se não tiver, é só do chocolate. Olha, caixa. Mas voltando, eu acho que 2-2 foi pouco pro Brasil, porque o Brasil jogou muito mal, achou os 2 gols. E a Itália foi muito superior ao jogo. O Pirlo, como sempre, absurdo de jogador. E o Balotelli decisivo como sempre. Pode ser polêmico, mas o cara tá lá e marca. Eu acho que a seleção entrou bem. O primeiro tempo foi todo do Brasil. Já no segundo tempo, o Filipão mexeu mal. E aí, a partir disso, a Itália conquistou o segundo tempo e por isso empatou. Poderia até ter vencido, mas eu acho que o Brasil atuou bem no primeiro tempo, já no segundo tempo, com as mexidas do Filipão, não foi tão bem. Assim. Não, assim, eu acho que o Brasil jogou bem no primeiro tempo também, mas a Itália não jogou mal. Acho que o jogo ficou aberto. E no segundo tempo, a Itália empatou antes do Filipão começar a fazer besteira, né? Acho que ele trocar o Oscar pelo Kaká. Ele ter feito besteira, ele mudou, colocou a Itália fazendo mais pressão no jogo. Agora, né? uma coisa curiosa foi o jogo do Neymar, né? O Neymar jogou sem cair e eu achei engraçado que eu tava assistindo o jogo com a narração do grande Galvão Bueno. E o Galvão tava alfinetando o Neymar, uma coisa que eu achei que eu não viveria pra ver. Pois é, rapaz. Eu vi uma tirinha depois do jogo. E tá o jogador ali, o Neymar do lado dele falando, me machuquei e tal. Ele levanta que ainda tá na hora do hino. Ô Diego, eu quero destacar também a boa partida do Júlio César e do Fred também, que atuaram super bem nesses jogos e estão mostrando por que voltaram à seleção brasileira. Boa partida, entre aspas, né? Porque o segundo gol, o segundo gol foi uma engolidinha dele, né? Tem gritos de Jefferson pelo estádio. E agora também fazendo contraponto. No lance a saída de bola, eles perdem o lance. Pô, o goleiro tá ali. O goleiro. Então, mas logo na reposição do Júlio César. Então tira a culpa dele nesse lance assim. Ele tava mal posicionado, mas porque ele foi pego de surpresa também, acho que. Sim, pode ser também. Então, o contraponto dessas boas atuações foi o Daniel Alves, né? Que não tá jogando nada. Horroroso. Ele nunca jogou nada na seleção brasileira. Não, com o Dunga ele jogou bem. Jogou Copa das Confederações de... Copa América de 2007 também jogou bem. Agora, o Leandro falou do Fred, é importante frisar que quando terminou o primeiro tempo, o Fred só tinha uma finalização, que foi justamente a do gol. Tá certo. Pois é, mas artilheiro é isso, né? Bola bateu no pé, tem que fazer o gol. E ele se posicionou bem, porque a bola ainda desviou antes de chegar nele, né? O cruzamento não foi direto pra ele. Isso aí, tá certo. Seguindo então com o Gol Rádio Clube, vamos às notícias do Fluminense. Fluminense. As informações com o Leandro Soares. E o turno inicia da mesma forma como terminou a Taça Guanabara. O Fluminense sofreu, mas venceu o Audax por 1-0 na primeira rodada da Taça Rio. O gol salvador foi marcado na segunda etapa pelo atacante Wellington Nem, que fez o seu 4º gol no campeonato. A vitória encerrou o jejum de 6 jogos sem vitória no Engenhão. Neste sábado, pela segunda rodada da Taça Rio, o Fluminense vai enfrentar o Bangu às 6h30 em Moça Bonita. Para a partida, o técnico Abel Braga terá os desfalques do goleiro Diego Cavalieri, do volante Jean e do centroavante Fred, que estarão servindo a seleção brasileira. Já Thiago Neves e Bruno seguem entregues ao departamento médico. O time vai a campo no gol com Ricardo Berna, Gul, Leandro Eusébio, Wallace e Carlinhos. No meio, Edinho, Diguinho, Deco e Wagner.
E na frente, o Wellington Nem e Samuel. É com você, Diego. Essa daí é a equipe do Fluminense que entra em campo agora no próximo sábado pela segunda rodada da Taça Rio. Fluminense que, por conta do hiato de praticamente um mês na Taça Libertadores, avisou que vai botar o time titular na medida do possível, logicamente, jogadores convocados para a seleção brasileira, jogadores no departamento médico, porque o objetivo do Fluminense é ganhar a Taça Rio e ir à final do Carioca. Essas paradas entre Libertadores e Carioca foi muito boa pro Fluminense, porque o Fred agora tá voltando de lesão também pra curar o Thiago Neves, e o Fluminense não tava vindo atuando bem, né? O Fluminense tava atuando super mal e agora tá tendo tempo pra treinar e tentar modificar um pouco a forma de jogo do Fluminense, que não tava dando certo. O que o time tem que fazer, né? Tem que garantir a vaga pra próxima fase, né? Pois é, a derrota do Fluminense pro Vasco na semifinal da Taça Guanabara foi emblemática, porque o Fluminense estava atrás, conseguiu virar o jogo de uma forma complicada, porque o Vasco tinha feito o ferrolho, e aí na hora que virou o jogo, tomou 2 gols muito rápido, mas muito rápido mesmo do Vasco, e não conseguiu recuperar. Não, realmente, o time perdeu o fôlego, conseguiu a virada do Vasco muito mais empolgado, conseguiu empatar o jogo, mas foi eu acho que o Abel tem que fazer isso mesmo, colocar o time titular e garantir a vaga. Nessa partida contra o Vasco, até falamos aqui no programa, o Fluminense sentiu, né, o peso da viagem que foi lá enfrentar o Caracas na Venezuela. E a gente falou isso no programa, que o Fluminense poderia até sentir o cansaço da partida. Sim, o Fluminense que vem numa maratona muito grande de jogos desde o ano passado, não teve um tempo compatível para fazer uma pré-temporada, acaba pagando em alguns campeonatos, como é a atuação no Campeonato Carioca. E agora tem o dia 10, o confronto contra o Grêmio, né, que vai ser fora de casa, que vai ser a grande partida do Fluminense, né, para garantir a classificação. Isso aí, tá certo. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube. E agora é a resenha do futebol paulista com Rafael Izzo, dono do blog Comendo Grama. Fala galera do Gol Rádio Clube, tudo bem? Vou ser sincero com vocês, hein? Aqui em São Paulo as coisas já foram melhores. Passar a semana toda só com os jogos do Campeonato Paulista não é fácil. O Paulistão do ano passado já foi um martírio de tão chato que foi. Mas o campeonato de 2013 está batendo todos os recordes de monotonia. E como eu detesto falar de coisa chata, resolvi que essa semana eu vou falar de algo mais legal que vem acontecendo por aqui. Vou falar sobre a segunda divisão do Paulista, que tem sido um dos campeonatos mais inusitados dos últimos anos. Imaginem só uma dupla de ataque formada por Viola e Dodô. Pois é, essa dupla dos sonhos está dando o ar da graça nos gramados da Segundona Paulista. O Grêmio Osasco, cujo vice-presidente é ninguém menos que Vampeta, fez com que Dodô e Viola abandonassem a aposentadoria para acompanhar o lateral direito campeão do mundo pelo Corinthians, Índio Iraquinã. Sim, aquele mesmo que era índio de verdade, lembram? Curiosidades pitorescas à parte, tem sido divertido acompanhar a batalha entre o tradicional futebol do interior e as novas potências patrocinadas por grandes empresas. Por exemplo, a segunda divisão daqui vem sendo dominada pelo Audax, time do grupo Pão de Açúcar, que parece que tem um irmão já na primeira divisão de vocês, não é? Um outro time a se destacar é o Red Bull Campinas, que vem conseguindo sucessivos acessos nos últimos anos. E para combater toda essa força capitalista, times pequenos e simpáticos como a Ferroviária de Araraquara e o Juventus da Moca têm o apoio da Portuguesa, que está lutando para voltar à primeira divisão paulista depois de fazer campanha bem decente no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então é isso. Enquanto os torcedores dos times grandes morrem de tédio no Paulistão, no Paulistinha a diversão vai comendo solta. E eu vou ficando por aqui, pois preciso me concentrar lá no boteco com o Vampeta para o próximo jogo do Grêmio Osasco. Aqui é Rafael Izzo, do comendogramafc.blogspot.com. E se vocês realmente quiserem saber do Paulista, Santos, São Paulo e Palmeiras venceram em jogos bem chatos. E o Corinthians empatou, também num jogo chato. Abraços. É isso aí, essa daí foi a resenha do futebol paulista da semana com Rafael Izzo, dono do blog Comendo Grama. Vamos seguindo então com o programa Gol Rádio Clube e agora é a hora das notícias do Botafogo. Botafogo. As informações do Alvinegro com Leonardo Peçanha. Ainda sem solução para equacionar os vencimentos do elenco, o gerente Sidney Loureiro prefere não estipular prazo para acertar a folha de pagamento. Além do mal-estar causado aos jogadores, o problema emperra negociações de reforços que estavam em andamento,
como a aquisição de 30% dos direitos econômicos do volante Gabriel, pertencentes ao Clube Paulínia de São Paulo, e a busca por mais um atacante para disputar a posição de titular, com Rafael Marques, Bruno Mendes, Henrique e Sassá. O Botafogo vai a campo neste domingo, às 4 horas, enfrentar o Madureira em Moça Bonita. O volante uruguaio Lodeiro, que está servindo a seleção de seu país pelas eliminatórias da Copa 2014, é o destaque do alvinegro na partida. O time vai a campo com o goleiro Jefferson, Lucas, Bolívar, Dória e Júlio César, Marcelo Matos, Gabriel, Felipe Gabriel, Sidorf e Vitinho e Rafael Marques no ataque. É com você, Diedro. É isso aí, essas foram as notícias do Botafogo aí na semana. E assim como no Vasco, a questão financeira tá começando a pesar. Ninguém se manifesta. Ninguém se manifesta porque ninguém ouviu o que o Léo falou, né? A questão financeira tá pesada aqui também. Né? Realmente. A questão financeira pesa, mas o ambiente ficou bem calmo depois do gol do Rafael Marques, que desencantou, deu assistências. Um jogador brilhante, né? Eu digo mais. Eu vivi pra Rafael Marques pela chuva aqui do Rio de Janeiro. Eu vivi pra ver o gol do Rafael Marques, cara. Quem diria assim, que eu de bicicleta? Não. Foi até um lance bonito, cara. A bola rolada pra entrada da área e ele deu de chapa do pé no contrapé do goleiro. Ele não quis fazer isso, não. Ele tava merecendo também, ele deu 2 assistências também, tava atuando bem. Pois jogou bem na semifinal contra o Flamengo, na final contra o Vasco. Mereceu fazer o gol contra o Kissamã. O cara não faz gol, mas, pô, ele ajuda o time pra caramba. O cara dá assistência, o cara não erra passe, o cara é bom. Mas ele vem atuando. Não, ele só vem jogando bem agora contra o Flamengo, diante do Flamengo, depois que ele vem atuando bem, porque antes ele não tava. Não, antes ele Vou dizer que ele se recuperou nesse ano de 2013, por enquanto. No jogo contra Só que campeonato carioca não é parâmetro. Não, mas sei lá, agora que o cara tem que receber apoio. O cara fez um gol aí. Sim, claro. Vai que desencanta aí, faz, porra, todo gol direto agora. E assim, eu ouvi a narração em 4 rádios diferentes. Eu fui procurando, passando dial pra ouvir as narrações do gol do Rafael Marques. Não teve uma rádio que não tocasse o Aleluia. Aleluia, é verdade. Porra, mas foi tenso, né? Do Rainer, então, pô. Imagina quando sair. Amigos botafoguenses disseram que choraram ao ver Rafael Marques fazendo gol. É verdade. Não, cara, e o incrível é que todo mundo no estádio parecia que o Botafogo tinha ganho um outro título uma semana depois com o gol do Rafael Marques, porque todo mundo comemorou de forma efusiva, todo mundo ficou doido no estádio. Quer dizer, tava todo mundo esperando o gol do Rafael Marques. Agora só falta o Túlio chegar aos mil gols, né? Faltam 2, segundo as contas dele. É isso aí, vamos tocando o Gol Rádio Clube pra frente. E agora as informações do futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As notícias com Roberta Pires. Bom, como nessa sexta-feira foi data FIFA, não tivemos jogos pelos campeonatos nacionais pela Europa. Confira então os resultados dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Sem dificuldade, comandada por Van der Vaart e Van Persie, Holanda fez 3-0 em casa sobre a Estônia e abriu vantagem de 5 pontos na liderança do grupo D. Hungria está em segundo, com 10 pontos, se classificando para a repescagem. Com grande apoio dos torcedores, a Croácia venceu com facilidade a Sérvia no primeiro confronto da história entre as equipes e se isolou na ponta do grupo A das eliminatórias europeias. A Alemanha superou a grama sintética e o horário inusitado para derrotar os donos da casa, o Cazaquistão, por 3-0 e aumentou a vantagem na liderança do grupo C. Já a Espanha, sob vaias, empatou com a lanterna Finlândia e se complicou. A Fúria caiu para segundo e terá decisão diante da França, na próxima terça-feira, fora de casa. A posição atual jogaria a atual campeã para a repescagem. França passou pela Geórgia em casa e assumiu a liderança isolada no grupo. Jogando com o novo uniforme azul claro, a França venceu a Geórgia por 3-1 e assumiu a liderança. Os Blues foram beneficiados com o tropeço da Espanha. De olho em Montenegro, a Inglaterra goleou o San Marino em ritmo de treino. O English Team arrasou o fraco adversário por 8-0. Portugal marcou com 1 minuto e levou 3 de Israel, mas empatou no fim. O Hugo Almeida garantiu o ponto nos acréscimos. Mas as equipes seguem em segunda posição no grupo F das eliminatórias europeias para a Copa. Se terminassem hoje as eliminatórias, os classificados seriam a Bélgica no grupo A,
No grupo B, a Itália. No grupo C, a Alemanha. No grupo D, Holanda. E, Suíça. F, Rússia. No G, a Bósnia e Herzegovina. No H, Montenegro. E no I, na França. Passariam para a repescagem Croácia, Bulgária, Suécia, Hungria, Islândia, Israel, Grécia e, pasme, Inglaterra e Alemanha. Com você, Diego. Tá tudo mexido no futebol, rapaz. Islândia nas repescagens. Eu queria entender o que é a Suíça, porque a Suíça, em toda a Copa do Mundo, faz campanha de 3 empates em 0-0, né? Se bem que na última ela carimbou a faixa da campeã Espanha. E, rapaz, Alemanha na repescagem, Espanha na repescagem e Montenegro se classificando direto. Não, na verdade a Alemanha tá passando, a Inglaterra tá na repescagem. Ah, tá. Então tudo Mas Montenegro é um bom time, tem 2 bons atacantes, que é o Vucinic, que é da Juventus, e o Jovetic, que é da Fiorentina, uma nova jovem revelação. E também pegou toda aquela herança do time da Iugoslávia, das antigas. E outro detalhe, Portugal não passaria nem pra repescagem. Surpreendente foi o jogo de Portugal e Israel, né? 3-1, Israel conseguiu botar essa vantagem, só que no finalzinho o Portugal decidiu com o Cristiano Ronaldo. Mas o que é o time de Portugal, né? Cristiano Ronaldo e só. Somente. Cristiano Ronaldo, Fábio Coentrão e só. Mas se você pensar que o time da Suíça tem uns jogadores bons que pelo menos se destacam no campeonato italiano, tipo o Berami, o Lichtsteiner, também tem o Hakan Yakin, que é um jogador já veterano, mas muito bom jogador. O time da Suíça tem melhorado nos últimos tempos. Mas aí é que tá, cara. Ele em campo é justamente aquilo que a gente chama de antifutebol. Mata o jogo, fica no 0-0, não ataca, ferrolho lá atrás se defendendo, quer dizer... É chato ver um jogo da Suíça, cara. Realmente muito é chato, mas é um time que vem melhorando, né? Todo mundo na Copa passada se assustou quando a Suíça ganhou da Espanha. E a Espanha não jogou, que a Suíça não deixou a Espanha jogar e teve aquele gol maroto de cabeça. A Espanha também tá se caracterizando como um time preguiçoso também, na verdade. Ele só joga quando vale mesmo. O exemplo claro disso foi a Eurocopa. Passou com o pé nas costas e só jogou mesmo na final, que aí passou por cima da Itália. É isso, vamos seguindo então o Gol Rádio Clube para encerrar. Vamos ao noticiário do Flamengo. Flamengo. E quem traz as informações é Fabrício Teixeira. O técnico Dorival Júnior não resistiu à filosofia da atual gestão do Flamengo e foi dispensado pelo clube. A saída do treinador não se deve aos últimos resultados negativos em campo, contra Botafogo e Resende. Em uma negociação com a diretoria, Dorival teria se recusado a reduzir seu salário em 50%. O departamento financeiro considerou os valores muito altos para a atual situação rubro-negra e preferiu sair em busca de uma opção mais barata. E o escolhido foi Jorginho. O novo treinador já chegou na Gávea promovendo mudanças. O esquema de 4-4-3 de Dorival foi dando lugar ao 4-2-3-1, com 2 volantes e 3 meias de característica mais ofensiva. Jorginho também passou a dar mais atenção a Adrian, que não vinha tendo muitas chances com o ex-treinador. Renato Abreu e Renato Santos são outros 2 que não vinham tendo chances e essa semana treinaram no time titular. Ao falar sobre quem seria titular absoluto do time, Jorginho foi enfático. Abre aspas, só se Zico jogasse, fecha aspas. O primeiro teste do novo treinador acontece no próximo sábado contra o Boa Vista, às 6h30 da noite no Engenhão. A provável escalação do Flamengo deve ser Felipe, Léo Moura, Renato Santos, Wallace e João Paulo. Elias e Renato como primeiro e segundo volante, respectivamente. No meio, Carlos Eduardo, Nixon e Rafinha. E no ataque, Hernani, Diedro. Essa daí é a escalação do Flamengo para a próxima rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo que também passou por um certo turbilhão, mas conseguiu uma boa opção barata, né? Entre aspas, porque o Jorginho ganha, parece que 300 mil no Flamengo. E uma solução que também, entre aspas, é caseira, porque o Jorginho tem uma identificação profunda com o clube de regatas do Flamengo. As informações que eu li assim, sobre a saída do Dorival foi que a diretoria estava apenas esperando que a multa abaixasse no contrato, porque isso já estaria certo dele sair, porque se ele continuasse, ele ia ser um dos treinadores com salários mais altos em atividade, e eles já sabiam isso. É mais uma amostra da diretoria que passou por ali e devastou o clube. Pois é, segundo o contrato do Dorival Júnior, o que a diretoria atual do Flamengo revelou, ele em junho estaria ganhando R$1.200.000.
Absurdo. Na verdade, esse 1,2 milhão seria pago em prestações, né? Sim. Todo ano, mas o Mesmo vencimento assim. dele chegaria a isso. E falando no trabalho do Jorginho, vai ser interessante a gente ver o Flamengo jogando pela primeira vez com essa equipe no 4-2-3-1, botando o Rafinha e o Nixon como meias, servindo só o Hernani lá na frente. Vai ser bastante interessante, uma mudança até radical que o Jorginho já vai fazer no primeiro jogo. E ele também fez uma mudança ali nos volantes, que agora ele botou o Renato Abreu junto com o Elias. Ele falou que quer maior qualidade na saída de bola, porque antes era o Cáceres ou o Amaral que poderia jogar na posição. E aí ele barrou o Ibson e o Cáceres pra entrada do Renato e do Elias. Mas pra mim ele errou aí. Eu acho que ele não devia entrar com o Renato como segundo volante. Eu acho que ele devia entrar como Cáceres como primeiro volante e Elias como segundo, Concordo. tendo mais Assim, liberdade. a única coisa que eu não tem mais concordo. o poder de marcação como teria o Cáceres. A única coisa que eu concordo com o Jorginho é a barração do Ibson. O resto ele pode fazer o que ele quiser. E outras duas coisas também que pra mim ele errou foi o Wallace na zaga e Nixon, né? Acho que o Nixon não tava jogando bem, não vinha jogando bem, o Rodolfo tava jogando bem. Eu acho que essa vaga era dele. Eu acho também que o Rodolfo poderia entrar, ou até o próprio Adrian dar uma oportunidade pro Adrian que ficou de fora. Não, realmente eu acho que também eu não barraria o Gonzalez. Eu não colocaria o Gonzalez no banco ainda. E acho que a zaga ideal do Flamengo tem que ser Renato Santos e Gonzalez. A entrada do Nixon no time eu também desaprovo. Eu acho que o Rodolfo tinha que entrar no meio campo também. E o Renato Abreu, pra mim, não dá mais como titular do Flamengo. Mas aí é que tá, a questão do Nixon, pelo que eu ouvi o Jorge Nunes da Tupi falando, que a escalação do Nixon é uma exigência do Paulo Pelaipe. Por quê? Por quê? Porque ele é o jogador que vai fazer caixa pro Flamengo quando for vendido. E tem o próprio Wallace também, que também não tem capacidade de ser titular. O Adrian... O Jorge Nunes falou isso na quinta-feira, eu ouvi ele falando. Não, o Adrian também faria caixa, o Tomás também faria caixa. Bota o Nixon ali aos 45 do segundo tempo. Foi isso, né? Mas é a escalação dele de titular, a exigência do Pelaipe. O Nixon não é um jogador que se destacou como Rafinha, mas ele pelo menos mostrou raça em campo nos jogos que ele jogou como titular. Mas raça não supera a qualidade. É o que eu acho também. O Nixon é horroroso. Mas pela qualidade, o Rodolfo joga muito mais do que o Nixon e merecia ser titular. Eu acho que é um teste que o Jorginho vai fazer mesmo, botando o Nixon de novo, pra ver se ele funciona no setor do meio campo. Vamos acompanhar esse novo time do Flamengo, essa rodada do Campeonato Carioca, Taça Rio, agora jogos sábado e domingo, e vamos encerrando o Gol Rádio Clube de hoje, agradecendo a participação de todos os nossos companheiros da mesa, Felipe Bruno. Valeu, Diego, valeu, galera, até a próxima. Valeu, muito obrigado a você, Ulisses Valentim, que está aí abrilhantando o nosso programa. Obrigado, gente, bom final de semana a todos. Valeu, muito obrigado a Luiz Felipe França. Valeu, Diego, foi um prazer. Valeu, muito obrigado, Leandro Soares. Valeu, Diego, um abraço. Valeu, muito obrigado a você, Roberta Pires. Valeu, gente. Valeu, Fabrício Teixeira. Falou, Diego, até a próxima. Tá certo, amanhã todo mundo, 1h30 da tarde, aqui na UERJ, para a gente preparar todo o equipamento e também fazer a última reunião para a transmissão do Interperíodos FCS 2013.1, Interperíodos de Comunicação Social da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kchniewski. Voltamos na próxima sexta-feira, e não, sexta-feira que vem é feriado, não tem programa. Voltamos daqui a 2 semanas com todas as informações sobre o futebol. Valeu e um abraço. Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kchniewski.